Precisa fazer pra baiana um vestido de prata. Precisa fazer pra baiana um vestido de prata. Pra todo dia no espelho quando ela se olhar, seja a cara dela. Precisa fazer pra baiana um vestido de prata. Precisa fazer pra baiana um vestido de prata. Pra todo dia no espelho quando ela se olhar, seja a cara dela. Já faz muito tempo que eu não vejo ela dançar, que a gente não canta junto a mesma canção. Precisa mandar um presente pra ela, pra ver se desperta o seu coração. Um presente assim, seja a cara dela. Um presente assim, seja a cara dela. Um vestido bordado da Contas do Mar, uma sandália de couro e ainda pra botar no pescoço, e um vestido bordado com Contas do Mar, uma sandália de couro e ainda mando de quebra uma guia de Oxalá, pra ela botar no pescoço. Um presente assim, seja a cara dela. 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 Ei, maravilha! Bom dia, meus alunos do 7º ano da Escola Promove. Que alegria estar com vocês nesse dia de hoje, nessa sexta-feira, né? Maravilha! Muito bom estar com vocês. Meus amados, eu acabei de cantar agora uma música chamada Vestido de Prata, de um compositor lá de Salvador, chamado Paulinho Boca de Cantor, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. Paulinho Boca de Cantor, um grande cantor, que foi cantor de uma banda chamada Novos Baianos. Eu acho muito difícil, é uma banda muito antiga, talvez vocês não conheçam, mas é bom conhecer, tem muita coisa boa. Paulinho Boca de Cantor, e os Novos Baianos também, essa música é do Paulinho Boca de Cantor. Pois é, meus amados, hoje nós teremos uma aula de história e vamos iniciar, meus amados, o estudo da América pré-colombiana. O que é que significa isso? América antes da chegada de Colombo. Olha só que interessante. Antes de Colombo chegar aqui na América, né, já existia uma América, já existiam povos vivendo aqui, né? Então, nós vamos começar agora a estudar a América pré-colombiana, certo? Inicialmente, vamos estudar a chamada Mesoamérica, ou seja, meio. Então, a parte central, no meio da América, entre a América do Sul e a América do Norte, tem a Mesoamérica, que fica mais ou menos ali na América Central, pega uma parte da América do Sul e uma parte também da América do Norte, certo? Então, seria um meio, no mapa seria aquela parte central, né? Pois é, a Mesoamérica pega do México, Guatemala, El Salvador, Belize, Nicarágua, Honduras, Costa Rica. Legal, né? Pois é, a gente vai estudar, meus amados, começar a estudar os povos que viviam na chamada Mesoamérica, na América pré-colombiana. O primeiro povo que a gente vai estudar é um povo notável, muito interessante, chamado os Maias. Era um povo notável, um povo avançadíssimo para a época, né? Os Maias eram um povo importantíssimo, interessantíssimo e inteligentíssimo. Vamos estudar um pouco mais dos Maias hoje, certo? Primeiro, os Maias, das 3 civilizações que vamos estudar, Incas, Maias e Astecas, os Maias foram o único que não formaram um império. Era um povo que viviam, alguns milhões de pessoas moravam, né? Viviam no, império, no grupo chamado Maia, na área dos Maias, né? Mas não formavam um império. Cada cidade era uma cidade-estado, com suas leis próprias, seu rei próprio, embora todos os Maias tivessem a mesma cultura, a mesma língua, a mesma religião, né? Os mesmos costumes, mas eram um povo só que cada cidade tinha
o seu rei próprio, seu governo próprio e suas leis próprias, certo? Então, dos povos que nós estudaremos, maias, incas e astecas, é o único que não formou um império. É importante saber disso. Deixa eu corrigir aqui a câmera. É importante saber que os maias eram o único dos 3 povos que estudaremos agora que não formaram um império, embora fosse um povo com milhões de pessoas vivendo nesse grupo, compartilhava o mesmo idioma, a mesma cultura, a mesma tradição, né? Mas cada centro urbano, cada cidade era autônoma das outras, certo? Muito bem. Embora as cidades maias fossem autônomas, fossem cidades-estados, elas se relacionavam entre si por meio do comércio. Então, o comércio entre os maias era uma coisa muito importante. Havia comércio entre cidades maias diferentes, certo? Quando houvesse uma ameaça de um povo externo, né, aos povos maias, ao povo maia, essas cidades-estados que eram autônomas, independentes umas das outras, elas podiam unir-se e formar uma confederação para proteger o povo maia dos inimigos externos. Muitas vezes acontecia, inclusive, guerra entre cidades maias, uma cidade maia guerreando contra a outra. Isso também poderia acontecer. Mas quando o inimigo externo atacava o povo maia, eles poderiam unir-se em uma confederação, juntavam as cidades, vamos nos unir para lutar contra esse inimigo. Se a gente não se unir, eles vão nos vencer, certo? Muito bem. Muitas cidades maias, elas se desenvolvem ao redor de centros cerimoniais, ou seja, templos. E olha que coisa interessante. A gente está muito acostumado a ouvir falar das pirâmides do Egito, que são as mais famosas, mas os templos maias também eram piramidais, eram no topo de pirâmides. Olha que coisa interessante, né? Os templos maias ficavam no topo de pirâmides e muitas das pirâmides maias tinham 70 metros de altura. Muitas delas existem até hoje lá, né? Então, a grande maioria das pirâmides estão até hoje intactas, né? E aí quem quiser visitar um dia pode ir lá e conhecer. Mas eu esqueci de falar uma coisa interessante. Os maias é uma civilização que se forma mais ou menos por volta do ano 1000 a.C., né? E povoou uma região da América Central, onde está a Guatemala, onde hoje é Guatemala, Honduras, Belize e uma parte do México, a península de Yucatán, né? Uma parte do México. Então essa região toda era povoada pelos maias, certo? Meus amados, no auge da civilização maia, no momento de maior progresso da civilização maia, as cidades maias chegavam a ter 60 mil habitantes. Olha que coisa interessante. 60 mil. Eram cidades grandes para a época, né? Chegaram a ter 60 mil habitantes. Certo? Basicamente, as ruínas das cidades maias tem 3 grandes centros urbanos, 3 grandes cidades, que são o objeto de estudo de muito arqueólogo, muito historiador, e tudo que a gente sabe sobre os maias, uma parte do que a gente sabe sobre os maias, é resultado do estudo desses 3 lugares. Uma cidade chamada Tikal, outra chamada Palenque e outra chamada Copan, certo? Muito bem. A sociedade maia, vamos falar um pouco sobre sociedade e economia maia. Basicamente, a sociedade maia é uma sociedade estamental. O que é que significa isso? É uma sociedade que a condição social da pessoa depende do nascimento. Uma vez, se a pessoa nasceu nobre, a condição social ela será um nobre. Se ela nasceu camponês, agricultor, ele será camponês, ele não pode virar nobre. Certo? Isso é uma sociedade estamental. Assim como a sociedade feudal também era estamental, né? Então, era uma sociedade estamental. A mobilidade social, ou seja, a possibilidade de você nascer, de uma pessoa nascer num grupo, por exemplo, camponês, e se tornar nobre, era muito difícil. Não era impossível, mas era muito difícil. Certo? Então, a sociedade dividida, organizada por estamentos. Então, tinha os camponeses, tinham as pessoas que moravam nas cidades, tinha os sacerdotes, tinha a casta dos guerreiros, tinha o estamento dos guerreiros e tinha o estamento dos nobres e o imperador. Entendeu? Pois é. Basicamente, meus amados,
Quem comandava a cidade, né, o reino maia, os reinos das cidades maias, eram a família real, que estava no topo, e os membros do governo ficavam no topo. Né? Sacerdotes, chefes militares estavam todos no primeiro estamento. No segundo estamento, comerciantes e artesãos participavam do segundo estamento, todos eles morando na cidade, certo? No terceiro, também havia uma quantidade no segundo estamento, né, de trabalhadores, né, responsáveis pela construção e tal e tal. Finalmente, na parte de baixo, ficavam as pessoas que moravam na zona rural, no campo, certo? O governo, exatamente isso. O governo maia era teocrático. O que é que significa um governo teocrático? O governo teocrático é uma forma de governo em que o líder religioso também é líder político. E o líder religioso e líder político, que são a mesma pessoa, é considerado um deus. Então, os líderes das cidades maias eram deuses. O rei de uma cidade maia era considerado um deus. Era cultuado, amado, como se fosse um deus. Certo? Muito bem. A maior parte da sociedade maia era composta por artesãos e camponeses que trabalhavam em aldeias próximas, viviam em aldeias próximas aos grandes centros urbanos das cidades, né? Muito bem. Também tinha a classe dos sacerdotes. Os sacerdotes, meus amados, eram responsáveis por cuidar dos templos e pela leitura e organização do calendário. Agora veja só a importância do calendário para os maias. Os maias, meus amados, tinham conhecimento em astronomia, ou seja, a observação dos astros, das estrelas, dos planetas, que era uma coisa fora de sério. Né? E aí, a partir da observação dos planetas, da Lua, do Sol e de todos os planetas e estrelas, eles faziam calendários. E esses calendários eram para determinar, por exemplo, o melhor tempo para plantio, o melhor tempo para colheita. Então, tudo eles obedeciam aos calendários. Os maias, eles eram tão bons no que faziam, no estudo da astronomia e na feitura de calendários, que eles fizeram um calendário, famoso calendário maia, que previu, naquela época, os eclipses do Sol e da Lua até 2012, quando acabou o calendário, né? Então, até 2012, o calendário maia previu o eclipse do Sol e da Lua. E olha, meus amados, todas as previsões, isso já mais de 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos atrás, né? Todas as previsões maias, elas, de eclipses solares e lunares, elas caíam exatamente na data que eles falavam. É impressionante. Como é que alguém há 1000 anos atrás conseguiria prever um eclipse lunar que aconteceria, sei lá, no ano 100, no ano 200, no ano 1900? Eles conseguiam fazer isso. Você vê a importância, a profundidade do conhecimento de astronomia que os maias tinham, né? Eles usavam o calendário, como eu falei, para plantar e colher. Melhor época de plantio é essa, melhor época de colheita é essa. Mas para isso eles estudavam os astros, a astronomia, e a partir daí escreviam seus calendários, confeccionavam os calendários, certo? Muito bem. Havia também um grupo entre os maias, os militares, os guerreiros. É uma sociedade guerreira, né? E os guerreiros também eram uma casta, era um grupo, um estamento superior. Eles podiam possuir terras, assim como os sacerdotes e como a família real podiam possuir terras. Os demais não eram donos de terras, viviam em terras dos outros, certo? Muito bem. Entre os maias, basicamente, como eu falei, a sociedade, a maior parte das pessoas eram camponeses, comerciantes e artesãos, né? E esses artesãos, comerciantes e camponeses eram obrigados a pagar impostos, né? E esses impostos eram pagavam com a parte da sua colheita, né? Então, eles pagavam impostos, certo? Ou muitas vezes o imposto era pago com a parte da colheita ou com trabalho. Por exemplo, o governo ia fazer uma obra, né? E aí o camponês não tinha como, o camponês ou o artesão não tinha como pagar com plantio, pagava com trabalho, certo? Muito bem. Havia também, meus amados, uma parcela da população, não era muito grande, mas havia
uma quantidade de escravos entre os maias. Haviam escravos. Quem eram os escravos entre os maias? Prisioneiros de guerra. Quando eles faziam guerra contra o grupo, aprisionavam as pessoas se tornavam escravos. Ou pessoas que eram presas, condenadas por roubo, né? Então, se a pessoa roubasse, poderia virar escrava entre os maias, certo? E esses prisioneiros de guerra ou condenados por roubo, eles também eram destinados a sacrifícios humanos. A religião maia fazia sacrifícios de pessoas, de seres humanos, né? Ocasionalmente, temporariamente, em determinados períodos do ano, eles faziam sacrifícios para agradar os seus deuses. E os sacrifícios eram sacrificar pessoas. Quem eram as pessoas sacrificadas? Os condenados por roubos ou os escravos que eles aprisionavam nas suas campanhas de guerra. Certo? Então os maias faziam sacrifícios humanos. Olha que interessante. Muito bem. A base da economia maia era a agricultura. Ou seja, significa que a principal atividade econômica era a agricultura. E a principal cultura, o principal produto que eles plantavam era o milho. O milho era a base da subsistência dos maias, ou seja, o principal produto. A grande maioria dos maias sobreviviam através do plantio e colheita do milho, certo? O milho também tinha uma importância religiosa para eles. Eles acreditavam, meus amados, que o milho era a matéria-prima da qual os deuses usaram para fazer os seres humanos. Olha só, na visão dos maias, nós somos feitos de milho, né? Muito bem. A agricultura era a principal atividade econômica, mas também havia um comércio muito forte entre as cidades. E eles usavam rotas fluviais através dos rios e também através de estradas ou pequenas estradinhas, né, que eles construíam para fazer as suas atividades comerciais, suas trocas, né? Muito bem. Os maias, meus amados, como eu falei, a religião dos maias era uma religião politeísta, onde eles tinham vários deuses, certo? E essa religião praticava sacrifícios humanos. Os deuses maias eram deuses antroposomórficos. O que é que significa isso? Palavra complicada, antroposomórficos. Muitos tinham forma humana misturada com forma de animal. Olha só, interessante, né? Por exemplo, o principal deus deles era o deus jaguar. Aquela espécie de onça que eles têm lá naquela região, né? Na América Central. Então, era o deus jaguar. O jaguar era considerado um deus para eles, né? Então, era um dos principais deuses que eles adoravam e cultuavam, né? Como eu falei, faziam sacrifícios humanos. Muitas vezes eles iam fazer um ritual de sacrifício e aí sacrificavam 100, 200 pessoas ao mesmo tempo. Eles acreditavam, meus amados, que ao sacrificar o ser humano, os deuses se satisfaziam com o sangue, né, que era derramado, e os deuses ficavam satisfeitos, e aí garantiam uma colheita, um plantio proveitoso e uma colheita melhor ainda, através dos sacrifícios humanos. Eles acreditavam o seguinte: vamos sacrificar pessoas, que aí os deuses vão ficar satisfeitos e vão nos dar boas colheitas. Certo? Muito bem. Eu já tinha dito que os maias eram bons em astronomia. E para ser bom em astronomia, o cara tem que ser bom em matemática. Eles eram excelentes matemáticos. Eram muito bons. E os maias, uma coisa muito importante, criaram uma escrita interessante chamada glifos. Os glifos são diferentes da nossa escrita, né? A escrita deles era diferente. Nossa escrita são algarismos, letras, né? Eles tinham, os glifos eram desenhos, certo? Cada desenho tinha um símbolo e esses glifos eram feitos em pedaços de argila e eles faziam os desenhos significavam palavras ou sentimentos, né? Então, é uma escrita hieroglífica, né? Eles faziam os glifos. Muito bem, meus amados, sobre os maias, não se sabe ao certo que fim levou esse povo. Quando os espanhóis chegaram naquela região onde antes viviam os maias, não encontraram os maias, né? Encontraram cidades vazias, sem ninguém. Não se sabe que fim levou, né?
Não se sabe se... existem várias teorias sobre o fim dos maias, né? Dentre elas que eles foram para outro planeta. São várias teorias, né? E aí existem assim, descendentes dos maias em pequenas tribos que vivem hoje naquela região lá. Mas não se sabe o fim que os maias tiveram. Não se sabe se foi uma peste que causou, se foram guerras, né? E não se sabe exatamente o que causou o declínio, a decadência daquela civilização, certo? Mas eles abandonaram as cidades e foram viver. Ninguém sabe onde, certo? Pois é, meus amados, por aqui ficamos, né, com essa aula sobre os maias. Eu vou pedir para vocês fazerem atividade na página 183, 184. Voltamos depois com as aulas sobre os astecas, né? E vamos só falar um pouquinho, cantar um pouquinho a música de Paulinho Boca de Cantor para encerrar. Precisa fazer pra baiana um vestido de prata. Precisa fazer pra baiana um vestido de prata. Pra todo dia no espelho quando ela se olhar, seja a cara dela. Precisa fazer pra baiana um vestido de prata. Precisa fazer pra baiana um vestido de prata. Pra todo dia no espelho quando ela se olhar, seja a cara dela. Até mais, tchau.